E esse episódio, assim como a gente fez na primeira temporada, ele é um pouco diferente, né? Ele tem como objetivo buscar de todas as pessoas com quem a gente conversou aqui, quais foram as falas, quais foram os insights mais interessantes para você que é dono, gestor de imobiliária. E o mais importante não é quem faz, mas sim a tese que guia esse negócio, né? Então, imobiliárias devem observar quais teses de mercado estão se consolidando. Parcerias entre startups e empresas tradicionais tendem a crescer, já estão crescendo, né? Tendem a crescer mais. O foco deve estar em modelos sustentáveis, não apenas em quem executa, né? Coisas aplicáveis no seu dia a dia, informações relevantes, curiosas, para que você consiga captar nesse episódio aqui, voltar lá no episódio original se tiver algum assunto que foi de seu interesse. Olá, aqui é Vicente Pender, tô aqui na frente do meu amigo Gustavo Justo. Fala, Gustavo, tudo bem, meu amigo? Na frente de fone hoje. Hoje é Episódio diferente. Estamos aqui um episódio diferente para concluir a nossa segunda temporada do nosso podcast Valorização Imobiliária. Nosso 17º episódio de fechamento dessa temporada. E esse episódio, assim como a gente fez na primeira temporada, ele é um pouco diferente, né? Ele tem como objetivo buscar de todas as pessoas com quem a gente conversou aqui, quais foram as falas, quais foram os insights mais interessantes para você que é dono, gestor de imobiliária, coisas aplicáveis no seu dia a dia, informações relevantes, curiosas, para que você consiga captar nesse episódio aqui, voltar lá no episódio original se tiver algum assunto que foi de seu interesse e depois compartilhar também este episódio e os outros com seus amigos, parceiros, equipe da sua imobiliária. Aproveitando, vamos fazer o convite para vocês nos seguirem no Instagram, @valorização imobiliária, se inscrever no nosso canal no YouTube e também acompanhar o nosso episódio no Spotify. Vamos lá, Gustavo, vamos fazer agradecimentos aí aos nossos parceiros. Agradecer a Laís, né, inteligência artificial do mercado imobiliário, que tem revolucionado o atendimento por todo o Brasil. A gente tem ouvido falar muito bem deles, né? Já são mais de 2 milhões de atendimento e cada vez qualificando mais. Loft, nossa grande parceira, né? Acho que é legal tu falar da Loft para a questão do Clube Loft que tu vai participar agora lá em Houston. Grande prêmio, isso aí de uma grande empresa, né? Trazer esse benefício para os clientes. É verdade. Impressionante. A gente vai agora em novembro de 2025, vamos para o NAR, que é um evento em Houston. As empresas que ficaram na categoria Titânio do Clube Loft, acho que se não me engano são 10 ou 11 empresas no país. 2 dessas empresas participaram aqui, foram nossos convidados nessa temporada, né? O pessoal da Ibagi, da Duda Imóveis, né? Que a gente vai falar logo mais, mas estaremos juntos nesse evento a convite dos nossos parceiros da Loft. Também fazer agradecimento ao Curoli, o Marco, nosso amigo, parceiro, que tem o KSI, software de gestão imobiliária, CRM, tem também software para vistoria, seguros, cobrança. É um serviço completo. Se quiser conhecer mais, acesse lá programaimobiliaria.com.br, tem muita informação interessante sobre o software do KSI. E o nosso apoiador, nosso parceira, nossa Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, a ABMI, associação da qual nós somos diretores, associados já há muitos anos, né, Gustavo? E onde a gente aprende muito, troca muita experiência com nossos parceiros, né? A associação, a ABMI, traz os benefícios para todo mundo que participa lá, né? Essa troca, essa amizade, não só de diretores, mas de todas as equipes se conversando, gestores, é muito legal. Entrevistamos aqui alguns amigos da ABMI também, que foram episódios muito legais na primeira temporada, na segunda também. Inclusive então, o nosso presidente nessa segunda temporada. O presidente deu a honra, esteve aí com a gente. Então vamos lá, inicia para nós esse resumão aí da nossa segunda temporada. Tem bastante insight legal, né? Acho que a gente, além de a gente transferir para vocês essas informações, a gente aprendeu muito, né? Foram horas e horas aí de conversa com grandes players do mercado. Isso aí, um aprendizado importantíssimo para nós. E queremos compartilhar com vocês primeiro o resumo do nosso 8º episódio. Foi o primeiro episódio da segunda temporada. Conhecemos naquele momento, naquele dia, uma pessoa
sensacional, uma pessoa, um empreendedor fantástico, que é o Paulo Bill, da Paulo Bill Imóveis. O Paulo Bill, ele tem foco em locação industrial e logística, em locação corporativa em geral, né? E o Paulo destacou que 95% da operação dele, da imobiliária da Paulo Bill, é voltada ao segmento corporativo, logístico, industrial. E isso é um diferencial fantástico, porque no momento que tu foca num segmento desses, que tem um alto valor agregado, ticket alto, contratos longos, mas trabalha isso como uma especialização, tu consegue gerar muitos negócios, consegue se tornar um especialista, e hoje em dia ele atua não mais só na região onde originalmente foi fundada a empresa, que é no ABC Paulista, mas atua em âmbito nacional, muitas vezes buscando negócios para empresas em diversos locais e muitas vezes fazendo parceria, inclusive com imobiliárias. Se quiser fazer parceria aí com a Paulo Bill Imóveis, acessa lá o perfil, entre em contato com o Paulo se tiver bons negócios. E aproveitando um outro insight legal que ele trouxe, que parceria ele tem que ser tem responsabilidades de parte a parte, ou seja, uma parceria que a gente vai fazer, se eu estou levando um cliente ou um imóvel, eu como parceiro tenho as minhas responsabilidades, então tenho o meu papel que eu vou fazer no atendimento desse cliente ou no atendimento desse proprietário ou fundo de investimento, como a gente vai falar aqui, mas é o papel do parceiro, ele não é só levar e levantar a bola de um negócio, ele é atender e gerar valor para isso, mas tem muito negócio para ser feito dentro do mercado logístico e essa especialização gerou muito resultado. Se você tiver um foco, um nicho, como o Paulo fez no mercado dele, eu tenho certeza que consegue ser gigante, uma operação gigante nesse segmento que você escolheu. O que mais o Paulo falou pra gente? Mas falando dessa questão de parceria, faz muito mais sentido tu fazer parceria com um especialista do que tentar atirar para todos os lados. Ainda mais nesse foco que o Paulo tem, da parte industrial, logística, enfim, todo esse e o grande envolvimento que nós também vamos falar depois com fundos de investimento. E um ponto que é interessantíssimo que ele trouxe é a importância do modelo Raio 30, né? Ele explicou que a localização próxima a centros comerciais, a questão do e-commerce, todo esse avanço, né? O conceito da última milha, de trazer galpões menores, que já se fala até em raio 15 quilômetros, a velocidade que tem que se aplicar nas entregas hoje do e-commerce. Às vezes não é nem tanto o preço do produto, mas sim a velocidade da entrega. E isso envolve diretamente o mercado imobiliário, né? Então vem a localização como o fator-chave desses ativos logísticos. São conceitos que eles usam muito forte, né? Ele comentou lá que essa questão da última milha assim, tem aumentado tanto, né? Com imóveis menores, porque os produtos têm muitos produtos pequenos, tipo celular, tênis, roupa. Verticalizado muitas vezes, né? Então, as imobiliárias podem mapear essas áreas com potenciais centros de distribuição e trazer para o mercado, né? E aí procurar ele caso tu tenha alguma outra região, até na tua, até tu quiser lá, por exemplo, região sul, ele não está aplicando, mas tu tem uma empresa, sabe de uma demanda, eles estão à disposição para conversar. Eu achei isso bem interessante. Legal. E outro ponto que o Paulo trouxe é o crescimento desse mercado de galpões, de logístico no país, né? A gente teve, ele vem crescendo, a pandemia acelerou muito esse processo, né? Porque teve muito volume de distribuição, enfim. E assim, a gente tem um volume muito grande concentrado no entorno da cidade de São Paulo, obviamente, é o maior mercado consumidor. E a gente tem hoje cerca de 40 milhões de metros quadrados de galpões logísticos no Brasil, sendo que a metade deles está na região de São Paulo. Então existe um potencial muito grande de crescimento em outras regiões. Ele comparou que só Chicago, a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, sozinha, possui quase o mesmo volume de galpões logísticos do que o Brasil inteiro. Então, imagina o quanto tem de potencial de crescimento ainda, né? O Paulo está super bem posicionado, mas você que é do mercado imobiliário e estiver atento a esse segmento, quiser se especializar, quiser focar nesse segmento, eu acho que tem muita oportunidade nesse mercado aí. Ele falou como pontos de expansão
no Brasil, a região sul, o estado de Minas Gerais, pontos de região norte e nordeste, tem pontos interessantes aí, mas sem dúvida tem muita oportunidade de negócio. Ele falou, a gente entrou no assunto de relação dos fundos e parcerias estratégicas, que normalmente esses fundos internacionais acabavam entregando essa demanda para imobiliárias também globais, grandes. E ele conseguiu mostrar para esses fundos, fez uma parceria muito forte, que a velocidade, o atendimento dele direto com o proprietário, ele conseguiu ganhar essa confiança, que antes quem era aqui do mercado quisesse ter um relacionamento com esses fundos de investimento precisava sempre ir através dessas empresas maiores, globais, e o Paulo conseguiu ter essa relação. Então, por isso que também eu reforço a questão que é a parceria através de uma empresa que nem ele, que é sério, correto, e tem uma relação muito forte com os fundos, que é onde acabam os negócios maiores acontecendo. Né? Se a gente pensar que grande parte desses 40 milhões de metros quadrados que a gente falou aqui do Brasil está na mão de grandes fundos de investimento, né? Então não é mais só aquela locação de o investidor, pessoa física ou enfim, pequenos investidores, mas a gente tem grandes fundos investindo em galpões para alocações para empresas também muito grandes, né? As locatárias, nos casos, as empresas consumidoras desse mercado também muitas vezes são empresas gigantes aí. E essa relação com o fundo é um tipo de proprietário diferente, né? Não é aquele proprietário, por mais que seja pessoa física ou jurídica, mas tem regras de compliance mais rígidas, tem que ter um tipo de atendimento, prestação de contas diferente. Então essa especialização do Paulo propiciou eles a fazer esse bom relacionamento com os fundos e gerar muito negócio. O ponto ali da velocidade de atendimento, a transparência, a presença em campo, tu ir no local, isso te ajuda a dar celeridade nos fechamentos. E aí tu mostrando transparência e seriedade para esses fundos, tu começa a unir todas essas pontas que antes era mais difícil. Perfeito. E a gente selecionou algumas frases, né, que sintetizam esse episódio, as falas do Paulo, algumas literais, algumas pegando o significado que ele trouxe. Então, a primeira delas é: hoje 95% da nossa operação, no caso da do Paulo, está focado no segmento corporativo e logístico, ou seja, mostra aquilo que a gente falou, segmentação. Como o conceito de last mile já se fala agora no raio 15, não mais do raio 30 que a gente falou, ou seja, tu está até 15 quilômetros do ponto de entrega, né? Então quem vence nesse mercado de entrega, né, de logística, vence quem entrega mais rápido, foi uma das citações dele. Outra é esse ponto, que é o Brasil tem 40 milhões de metros quadrados de galpões logísticos, metade em São Paulo, sendo que Chicago sozinha tem quase a metade desse tamanho. E imobiliárias locais têm velocidade e proximidade que os grandes players globais que trabalham nesse segmento não conseguem entregar. E por isso eles conquistaram um relacionamento com os fundos. E agora nós vamos encerrando, né, o nono episódio com o Paulo Bill. Vamos pro nono agora. Vamos pro nono, perfeitamente. E o nono, como a gente falou antes, foi com o atual presidente da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, o nosso amigo Alfredo Freitas, uma pessoa sensacional, um empresário fantástico, um grande gestor e está fazendo uma excelente gestão aí à frente da ABMI, e o nosso bate-papo foi muito bacana. Ele começou, né, começamos falando com o Alfredo sobre a combinação da tradição com a inovação, né? Então pensa que ele tem uma empresa que tinha acabado de completar 77 anos quando a gente gravou um episódio, ou seja, uma empresa bem longeva, mas sempre buscando inovar dentro do segmento, dentro do nosso segmento imobiliário. Então como é que tu consegue respeitar os valores que foram herdados das gerações anteriores, a cultura da empresa, e aliar isso com as novas tecnologias e novos modelos de gestão que se tornam necessários a partir, né, da evolução do nosso mercado. Ele destacou que essa renovação é importantíssima, né? E a empresa não permaneceria competitiva se não tivesse passado por esse processo de inovação. Então, preservação de valores, de cultura, mas ao mesmo tempo que se adota inovações, novas tecnologias, e isso garante a perenidade do negócio. O que mais o Alfredo falou pra gente de interessante, Gustavo?
O Alfredo tem uma característica, né, lá na Nova Freitas, ele tem uma relação muito próxima com os colaboradores, né? A gente encontra eles bastante em evento, nos eventos da BMI e outros eventos do mercado imobiliário em geral. E aí a gente instigou ele sobre isso, né? Ele usou uma frase que eu lembro que eu quero que minha equipe seja tão boa quanto eu ou melhor. Então, assim, a gente investe muito, a gente compartilha muito conhecimento internamente para isso avançar, para gerar essa cultura interna do aprendizado, né? Ele falou, a gente tem uma baixa rotatividade, um engajamento, o pessoal fica muito tempo na Nova Freitas, que eles têm essa proximidade, essa cultura toda do ensinamento, né? Ele falou que fortalece muito levar as equipes para os eventos, e a gente vê isso, é bem legal. E a cultura empresarial dele, ele acredita que é o que faz reter os talentos e gera essa consistência no atendimento, que eles têm esse destaque na região de São José dos Campos e nas outras cidades que eles atendem, lá Pindamonhangaba, Lorena, Caraguatatuba, Caraguá, enfim, são... depois vamos falar aqui da parte de coordenação de vendas também, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. E aí vem agora um assunto novo, é isso que aí, o Alfredo também tem falado muito bem. Muito bem, que é a tokenização de ativos imobiliários, né? A tokenização dos imóveis, que a gente tem ouvido tanto falar. E que o Alfredo citou que isso é uma tendência irreversível, né? A questão ela vai acontecer, o ponto é de que forma, quando, em que momento, mas ela vai acontecer. Então o posicionamento do Alfredo da Nova Freitas em estarem à frente desse processo na região deles, ele detalhou um pouco a gente o porquê disso aí, mas é uma questão de modernização de uma parte do setor imobiliário que ainda está, digamos assim, até agora parado no tempo, que é a parte cartorial, né? Então a gente faz transações imobiliárias e ainda vai lá, tem que ir ao cartório, fazer o registro, enfim, e a tokenização vem para ajudar nesse processo, mas não só nesse processo de burocracia, mas vem para ajudar também no processo de aumento da liquidez desses ativos imobiliários, ou seja, vendas fracionadas, tem outros pontos que são importantes, que é a possibilidade de fazer, que eles chamam de smart contracts, né? Contratos que estão atrelados a essa tokenização, que prevêem uma série de ações que vão ser feitas a partir do que foi programado nesse token, enfim. Então é um assunto que ele tem uma determinada complexidade, ele não é um assunto tão fácil de se entender, por isso é importante você pesquisar, ir atrás, conhecer e estar atento a esse assunto, tá muito em alta, tem muita coisa saindo. E eu concordo plenamente com o Alfredo. A questão não é se vai ou não vai acontecer. A questão é quando, de que forma, de que maneira. Tem pontos ainda para serem ajustados, mas é uma tendência, na minha opinião, sem volta. Isso? É isso aí. A organização é que o assunto é tão profundo que eu achei que tinha mais informações para trazer. Poderia dá para fazer um episódio, não, dá para fazer uma temporada, né? Só de tokenização. É verdade. Mas eu acho que numa próxima temporada vai ter gente falando mais profundamente disso aí. Então, legal. Estamos vendo. O Alfredo falou muito sobre a coordenação de vendas e a cultura de lançamento em cidades menores. Eles já estão acostumados a fazer em São José dos Campos, em cidades grandes. Se não me engano, é em Lorena, que eles estão fazendo um. E a importância de que eles conseguiram levar para essa cidade a cultura do lançamento, né? Que tem transparência, imparcialidade, as plataformas digitais fazendo essa gestão, né, para gerir múltiplas imobiliárias num mesmo projeto, numa cidade que não tem uma cultura de lançamento. Então eles estão com bastante sucesso nisso e são especialistas. Quem quiser aprender um pouco mais sobre lançamentos, a Nova Freitas tem uma boa escola nisso aí. E tem um ponto aqui na coordenação de lançamentos que tem a ver com isso que ele trouxe, na transparência, que no momento que tu pega uma imobiliária que é especialista naquela região, naquele tipo de produto, enfim, e que tem um relacionamento próximo com essa construtora e atua como coordenador de vendas, ela pode trazer muito resultado, mas se ela não tiver isso que ele falou, que é a transparência, o bom relacionamento com os outros players locais, tu pode comprometer o resultado do próprio empreendimento. Então, a forma de tu trazer todas as imobiliárias do mercado, trazer todos os corretores para vender aquele produto, para jogar a favor daquele produto, para não haver uma concorrência que vai depreciar
o produto final e baixar preço, enfim. Essa coordenação de venda se faz necessária e o Alfredo e a Nova Freitas realmente são especialistas nisso aí. Achei sensacional. Onde todos ganham, né? A incorporadora acaba não deixando escapar negócios, coordenação ganha, todas as imobiliárias acabam ganhando e não vira às vezes vira uma guerra, né? A venda, cada um tentando fazer do seu jeito e os negócios acabam escapando. Então é importante a coordenação. Trazendo algumas colocações, algumas frases, como tu falou antes, né? Do episódio do Alfredo. Então, ter 77 anos de história só é possível combinando tradição, valorização e inovação constante. Não pode ser algo que se perde. Um outro ponto que ele trouxe, a tecnologia nunca substitui as pessoas. Ela aperfeiçoa processos e cria novas oportunidades. Então, com ela a gente acaba deixando algumas funções que a tecnologia resolve e nos dá oportunidade para criar outros negócios, né? O grande exercício do momento é conviver com clientes digitais e os que ainda querem o olho no olho. Eles têm muito isso lá na Nova Freitas, eles atendem muito, né, o olho no olho, que é legal, mas também investem muito em tecnologia. O futuro das transações imobiliárias vai passar pela tokenização e digitalização dos ativos, que é o que tu falou. Não tem escapatória. Quem está aí ouvindo, achando que isso não vai passar, aprenda sobre isso, porque já chegou. Outro ponto, enquanto o Brasil não tiver judiciário ágil e economia estável, as garantias locatícias seguirão necessárias. E com isso a gente encerra o 9º episódio com o Alfredo, né? Acompanhem lá para aprender um pouco mais com o Alfredo. Agora vamos para o 10º episódio com o Gerson e o Thales da Loft. É isso aí, Gerson, que é o diretor comercial da Loft, e o Thales, que é responsável, gestor também pela parte de financiamentos. Então a gente trouxe, que a gente comentou no episódio, os dois motores dos negócios imobiliários. Na locação a gente tem a fiança, né, que é representada aqui pelo Gerson, e na compra e venda o Thales representando o financiamento, ou seja, a parte financeira que faz os negócios imobiliários acontecer. E a gente compartilhou, né, o Gerson compartilhou com a gente uma boa prática no mercado de locação. A gente perguntou para ele, instigou ele sobre o que tu tá vendo nesse mercado de coisas legais, interessantes, processos comerciais que geram resultado. E ele compartilhou que muitas empresas que estão com processos estruturados estão conseguindo ter resultados fazendo uma análise de crédito do cliente antes de levar para a primeira visita. Isso ajuda a posicionar o cliente naquele imóvel que ele vai ter condição de aprovação, ajuda a também já ir para a visita com, digamos assim, para o momento de analisar o imóvel, mas já tendo uma pré-aprovação para aquele imóvel naquele valor que foi apresentado. Isso reduz visitas improdutivas, aumenta a taxa de conversão para as imobiliárias, acaba na imobiliária, que como nesse universo de alta demanda, em alguns mercados com estoque limitado, a gente acaba podendo priorizar os clientes que foram pré-aprovados, melhorando a eficiência dessa área comercial e evitando frustrações dos clientes e proprietários em função dessas visitas improdutivas. Vou trazer o meu relato aqui. Na nossa imobiliária, a gente faz, quando o cliente faz um agendamento de visita, seja no assistente virtual, ou seja dentro do site, ou através do nosso time de pré-vendas, ele informa o CPF, a gente faz o cruzamento justamente com a Loft, né, com a base de dados da Loft, a gente analisa se aquele cliente CPF estaria pré-aprovado para este imóvel ou não. Tá? Isso nos ajuda a priorizar esses clientes. Vocês fizeram um desenvolvimento interno para fazer essa consulta. Exatamente, a gente faz essa consulta, desenvolvemos internamente essa consulta na base de dados da Loft, ou seja, conseguimos saber se a Loft aprovaria este cliente nesse CPF para este imóvel aqui. Todos os clientes que passam, né, pela essa análise inicial, pela essa simulação, ganham prioridades no nossa esteira de vendas. Então, por exemplo, se eu tiver uma disponibilidade de horário hoje, de tarde, liberou um horário, quem é que eu vou sugerir ou oferecer o horário para antecipar? Para aquele cliente que já tem a pré-aprovação. Nós ainda não estamos fazendo a restrição do cliente visitar se ele não teve o crédito pré-aprovado,
porque muitas vezes é uma pessoa que está fazendo, agendando a visita, mas quem vai ser o garantidor do contrato pode ser outro, enfim, isso Eles acabam dando preferência para quem já está com crédito aprovado. Perfeitamente. Até pelo volume de atendimento, acaba dando preferência. É isso aí. E aí o Thales veio falar com a gente sobre a jornada de compra com crédito antecipado. Ele trouxe um dado muito legal que, comparando o Brasil com os Estados Unidos, onde 90% dos compradores começam a jornada consultando crédito. E no Brasil é 5%. Então, ele defende, né, de trazer essa análise de crédito para o início. Inclusive com ferramentas, via WhatsApp, já fazer simulação, já... Então, tu vê, nós estamos falando de coisas similares para duas operações, né? Tanto na compra e venda quanto na locação. Buscando aumentar a eficiência, melhorar a experiência do cliente, né? Isso acaba também reduzindo a desistência do cliente na jornada. Enfim, a Loft acaba agregando também bastante tecnologia nessas ferramentas deles para facilitar a imobiliária, o corretor, e acaba beneficiando o cliente também. Foi bem legal os insights. E vamos falando então algumas frases e pontos que foram trazidos aqui nesse episódio do Thales e do Gerson. Hoje, 23% da população brasileira mora de aluguel e esse número só cresce. A gente vê lá as últimas análises do IBGE, os censos, a evolução dele, quanto esse percentual cresceu nos últimos anos. Então a gente está hoje em 23%. Existem países mais desenvolvidos que esses percentuais são bem maiores ainda, ou seja, ainda tem potencial para crescer, mas se nós compararmos o Brasil com o Brasil de 10 anos atrás, a gente teve um crescimento grande da moradia. Mostra a importância de investir na locação, investir na tua empresa, né? Ter parceiros como a Loft ao lado, porque o mercado está crescendo. É isso aí. E aí tem um outro ponto que foi trazido pelo Thales, que é as imobiliárias mais fortes são aquelas que combinam operação de vendas com locação. Então ele falou sobre sazonalidade, às vezes a venda está mais difícil, mas a locação segura, e essa complementariedade é muito importante. É o caso das nossas empresas, né, Gustavo? A gente tem essa combinação. As imobiliárias mais eficientes fazem análise de crédito antes da visita, como a gente falou agora, foi uma fala do Gerson também. Outra fala do Thales aí, o Brasil, só 5% dos clientes começam consultando o crédito na compra e venda, enquanto nos Estados Unidos são 90%, a gente acabou de falar. E o futuro do financiamento imobiliário para compra será atrelado ao IPCA, abrindo espaço para o mercado crescer. Isso foi uma frase buscada de um contexto do Thales, onde ele traz que existe uma tendência, já existem financiamentos que são atrelados ao IPCA, mas na opinião deles existe uma tendência de médio e longo prazo a maioria dos financiamentos estarem atrelados, o que vai trazer um dinamismo maior, mais fonte de recurso para investimento, e isso vai ter impactos significativos no crédito imobiliário. Vamos lá para o nosso próximo 11º episódio. No 11º episódio, a gente conversou com o Rafael Scodelar, do Grupo Scodelar. Foi muito legal. Uma imobiliária que está super estruturada, né? Hoje eles atendem São Paulo e mais de algumas regiões, estão com a operação nos Estados Unidos. Também tem a Nova Era Lançamentos, que é lançamentos imobiliários de Minha Casa Minha Vida. Estados Unidos e Dubai, Oriente Médio também. Dubai também, bem lembrado. Mas o que eu vou comentar aqui é que o Rafa comentou que muitas imobiliárias ainda funcionam como uma cooperativa de corretores, sem processos muito claros. E ele foi bem transparente dizendo que ele já passou por esse momento, e hoje ele está com uma estrutura robusta. Ele se especializou e defendeu muito isso, das imobiliárias buscarem se estruturar, né? Hoje, área de marketing, RH jurídico próprio, automação, muito treinamento. Ele falou disso, de muito treinamento, né? Constante dentro da imobiliária, que isso acaba trazendo a qualidade, a cultura sólida e a rentabilidade por negócio. A questão do treinamento, né? Que ele falou que o treinamento contínuo fortalece a performance dos corretores e reduz a rotatividade, que às vezes é um problema no mercado imobiliário, essa rotatividade de corretores que se sentem, às vezes, meio perdido dentro de uma empresa. Então, quando tu tem uma imobiliária que investe nisso, acaba fortalecendo, o corretor não quer sair somente... tem outras oportunidades em outros lugares, não, mas aqui eu me sinto valorizado, eu tenho aprendizado, que faz
faz com que fortaleça lá na ponta as vendas, né? Esse também é a questão do relacionamento. Isso aí, e aumenta a qualidade do atendimento no momento que a gente tem Com certeza. equipes treinadas, bem capacitadas, sem dúvida. Todo profissional quer ser capacitado e com certeza a imobiliária ganha bastante com isso. Outro ponto que o Rafa trouxe foi a cultura forte baseada em disciplina e entrega, né? Para ele, a cultura da empresa é reflexo direto do CEO, do dono, do proprietário, e isso é perfeitamente perceptível na Escodelar, né? A empresa do Rafael. E ele disse que na operação dele estabelece pilares claros, né? Que é a ética como obrigação, ou seja, a questão ética ela não é negociável, perfeitamente. E ele sempre trabalha com comprometimento dos corretores, o corretor vestindo a camisa do cliente, não só vestindo a camisa da empresa, é vestindo a camisa do cliente e executando bem essas estratégias que foram definidas pelo CEO, pela empresa, né? Quem não se alinha a essa cultura, essa forma de ver, essa forma de se relacionar com o cliente, não permanece no negócio. Eu acho que isso é bem claro e é importante esse alinhamento cultural de toda a equipe, né? Quando a gente fala numa equipe de funcionários, a gente sempre busca isso, é mais claro, mais óbvio, mas a importância também de fazer esse alinhamento cultural na equipe de corretores. Eles são autônomos, são parceiros, mas se ele está ali dentro representando a marca da empresa, participando das reuniões, ouvindo as estratégias do negócio, é importante ele se sentir confortável, estar alinhado com essa cultura e implementar na prática, né, aquilo que foi definido, aquilo que está alinhado internamente dentro da organização. E a cultura organizacional deve ser clara e comunicada diariamente, né? A cultura ela não é um objeto que está fechado dentro de uma porta. Diariamente ela deve ser reforçada nas atitudes, nas pequenas e nas grandes ações. Estratégias da empresa devem estar vinculadas e alinhadas com essa cultura. A gente entrou na questão da gestão do tempo, liderança, como é que ele faz para gerir todas essas equipes, né, essas unidades em locais diferentes. A gente sabe que ele tem outros negócios também, tem restaurantes, é investidor em restaurantes. Ele falou que a virada de chave dele foi quando ele começou a fazer a gestão do tempo, separando a agenda dele por blocos. Então tem um momento da negociação, tem um momento da estratégia, tem um momento da expansão, um momento da gestão. E isso foi importantíssimo, né? Permitiu ele, como CEO, acompanhar grandes negócios e não ter que se envolver tanto em micro decisões. Às vezes tu pode ser uma empresa grande, mas tu tá envolvido em situações que tu nem é a melhor pessoa para estar fazendo aquilo. Tu acha que tu tá ajudando, mas tu acaba atrapalhando. Então essa gestão de agenda, gestão de tempo ajudou muito ele a enxergar oportunidades, né? E organizar a agenda. Isso aí, eu fiz isso há um tempo atrás e me ajudou bastante. Né? Eu assumo, não sou extremamente organizado e tal, mas eu separei em blocos a minha agenda e me ajudou bastante. Né? Deu uma liberdade para tomar algumas decisões. É isso. E o líder, né? O CEO da empresa, o representante da empresa, ele tem que ter espaço na sua agenda para desenvolver negócios, para fazer relacionamentos estratégicos. Se a tomada de decisão e a agenda está ocupada só por tomar decisões, às vezes, pequenas e não tão relevantes, não sobra tempo para aquilo que é mais importante. Onde que realmente ele faz diferença. Ele está num momento... a gente passa por diversos momentos. Em que momento que tu está hoje como CEO, que seja? Aonde que tu mexe o ponteiro? Eu acho que isso que é legal. Perfeito. Prestar atenção nisso. É isso aí. Algumas frases que sintetizam esse episódio do Rafael Escodelário. Não dá para escalar sem processos claros. Foi isso que transformou a Escodelar, né? Esses processos claros e que permitiu essa escalabilidade. A cultura da empresa é reflexo direto do CEO. Quem não se alinha não fica dentro do negócio. Perfeito. A virada de chave foi aprender a organizar a minha agenda com disciplina, como o Gustavo falou agora mesmo. O Brasil é o país do futuro. Temos demanda, projetos grandiosos e preços ainda baixos, né? Falando sobre o custo do mercado imobiliário internacionalmente, quantas oportunidades a gente tem aqui
para trazer investimento também de fora. Outro ponto é delegar é importante, mas delegar sem alinhamento cultural é um erro grave. Então, como é que eu vou delegar e dar responsabilidade para a minha equipe se eu não tenho a convicção de que essa equipe está alinhada com a cultura do meu negócio? Agora, em existindo esse alinhamento cultural, o líder fica mais livre para deixar com o time tomar decisão, e às vezes decisões cada vez mais estratégicas tomadas pelo time, no momento que existe um alinhamento com a cultura, com o objetivo do negócio e para onde o negócio está indo. E assim fechamos o 11º episódio. Confira lá o episódio do Rafael Scodelário, tem muito conteúdo bacana. Gostei bastante da conversa com o Rafa. E agora vamos lá para o 12º. 12º episódio, o Anderson Leone, nosso amigo, cara extremamente comercial, faz gestão como ninguém de equipes, com parcerias. Ele defende que a parceria é o motor de crescimento do mercado imobiliário. Né? Ele ressaltou que não existe negócio sem parceria. Se tu for olhar, tu está sempre te conectando com alguém, fazendo uma parceria com incorporadoras. E hoje o Leone coordena uma grande equipe aqui lá em São Paulo, né? Ele defende que as conexões verdadeiras entre os corretores imobiliários e incorporadoras é onde gera confiança, né, entre os profissionais, entre a incorporadora, e isso vai fazendo o mercado se ampliar, né? Tu ganha credibilidade. Um ponto que eu acho bem legal, que a gente, por exemplo, está focado na tua região. Tu quer vender um imóvel em São Paulo. Através dessas parcerias, tu amplia as tuas oportunidades e continua focado no teu mercado. Procura os parceiros que tu queira investir em São Paulo, por exemplo, que é o caso do Leone, procura ele, tu vai fazer boas parcerias lá, vai ganhar a tua comissão e continua focado no teu negócio. E mantém o relacionamento com o teu cliente. Mantém o relacionamento com o teu cliente, né? Tu abre portas para o teu cliente lá da tua região, abrindo oportunidades para investir em São Paulo. Então, o parceiro de um lado cuida da negociação e ele continua tendo a relação com o cliente. Então, o Leone traz muito forte isso, né Vicente? E lógico, para fazer parceria tem que ser bom para todo mundo, como a gente comentou num outro episódio. Né? Então, tem que procurar o parceiro certo. Perfeito. Né? Não adianta assim, se aventurar em sair fazendo parcerias. Procura, conhece e amplia. Um lance é ampliar o leque de oportunidades para os teus clientes através de parcerias imobiliárias com incorporadoras boas. É um lado a mais para tu fazer uma rentabilidade para o teu negócio. Né? E isso já conecta com outro ponto que o Leone trouxe aqui, que é o papel do corretor como um consultor de investimentos. Né? Então, a importância do corretor atuar como um consultor patrimonial. Pensa que no momento que tu entender a carteira completa do cliente, antes de oferecer um imóvel, tu pode estar entendendo em que posição ele está hoje e quanto esse investimento nesse imóvel pode trazer para ele em termos de diversificação, em termos de trazer, às vezes, mais segurança para o portfólio de investimento dele. Então, é bastante interessante tu pegar e nesse mercado de São Paulo, principalmente através dessas relações de parceria, existe muito investimento, né? Muita venda de imóvel para investidor, está investindo ou para revender no futuro, ou para locação, né? E no momento que tu sabe qual é a posição que o cliente está e qual é o momento que ele está de investimento, tu consegue oferecer as melhores alternativas, né? Os investidores estão mais sofisticados e eles exigem profissionais que são capazes de dialogar, né, também sobre o mercado financeiro. Não é o corretor que fala só de tijolo e metro quadrado. Ele tem que falar sobre opções de investimento, rentabilidade, risco, enfim. Então, alguns insights aqui, né? O corretor pode perguntar para o cliente, né, investidor, como é que tu está posicionado hoje, como é que está a posição do teu investimento da carteira. Obviamente, no momento que tu tem alguma intimidade com ele, já criou uma relação de confiança, né? Não vai ser a primeira pergunta que tu vai fazer, mas entender a posição dele em termos de investimento hoje pode ajudar a argumentar melhor e direcionar melhor o investimento dele dentro do mercado imobiliário, entender o
o portfólio do cliente permite indicar os imóveis que são mais compatíveis com o perfil de risco dele, né? Ou seja, se é uma pessoa mais conservadora, talvez um perfil de imóvel que tu vai oferecer vai ser se é uma pessoa um pouco mais arrojada, tem alguns investimentos que são um pouco mais, representam um pouco mais de risco, mas talvez uma possibilidade de rentabilidade um pouco melhor. Então é isso, nós não estamos numa bolha do mercado imobiliário, a gente está vendendo para o investidor que tem um patrimônio, que já tem um histórico, já tem uma vivência, às vezes dentro do mercado imobiliário, alguma experiência anterior que talvez valha a pena entender que experiência anterior ele teve no mercado imobiliário para poder posicionar ele naquilo que vai fazer mais sentido para ele naquele momento ali. Legal. E também falamos sobre, com o Leone, algo que ele defende muito, os fundamentos da corretagem. Voltar para o básico, fazer bem feito, feijão com arroz, ética, reputação, escutativa, falar a verdade. Muitos corretores se perdem no excesso de técnica, no excesso de ferramentas. Então, o Leone reforça muito isso, né? Vamos fazer bem feito o básico, que ali é onde está a raiz da corretagem, e fugir um pouco de, né, às vezes, falar menos e fazer mais. Né? A escutativa é fundamental, né, pro papel do corretor, que é assim, cara, tu vai fazer uma pergunta para ele com real intenção de entender o cliente, e não porque isso faz parte do teu playbook ou é porque é necessário. Sim. Não, escutativa, entende o que ele está querendo dizer com aquilo. Sensacional. O cliente hoje ele tem acesso à informação, ele não tolera mais informações vazias, né, ou exageros, promessas. O cliente tem informação, então o corretor, o mínimo que ele tem que ter é muita informação, ouvir muito o cliente, né? E aí sim, deixar sempre a transparência, falar mais alto no mercado imobiliário, nada tira isso, né? É isso aí. E algumas frases que o Anderson Leone trouxe aqui, nosso parceiro, uma delas é: não existe negócio sem parceria, confiança interprofissional gera a confiança do cliente. Então, se eu tenho uma confiança com o Gustavo, se eu estabeleço uma relação de confiança com ele, eu consigo transmitir essa relação de confiança para o meu cliente que vai entrar nessa parceria. Se não se não existe uma relação de confiança entre os parceiros do mercado imobiliário, provavelmente o cliente vai perceber isso. O corretor precisa ser um camaleão, adaptar-se ao perfil do cliente e de cada região, né? A gente está falando sobre esse papel de expansão, né? Ele falou sobre características do gaúcho, do mineiro, do nortista, do pessoal do nordeste. Então, cada região tem características, ou seja, como é que tu consegue ter essa aptidão de atender, principalmente nesse papel que ele está fazendo, que é de expansão, né? Onde ele acaba se relacionando com clientes de todas as regiões. Estar preparado a abrir portas, né? Ele teve uma situação que ele explicou no episódio, legal de acompanhar, que é o fato dele falar inglês na época, no início da carreira dele, mudou a vida dele no mercado imobiliário, abriu oportunidades para ele. Então, e isso não, talvez se a gente fosse pensar, né, quais são as coisas que o corretor tem que se preparar, talvez a gente não elencasse, né, originalmente o inglês como sendo uma das principais. Ele estava preparado, falava inglês, isso abriu portas e transformou a vida profissional do Anderson. Sensacional a história. O corretor tem que ser consultor de investimento, entendendo todo o portfólio do cliente, como a gente falou há pouco, e empresas são feitas de pessoas. Contratar e alinhar a cultura é o maior desafio do gestor. Então, se o gestor que contrata bem e consegue manter esse alinhamento cultural, né, da empresa com a sua equipe, tende a ganhar, tende a ter mais sucesso do que isso não acontecer, né? Legal, encerramos então o 12º com o Leone, 12º episódio. Agora a gente vai para o 13º, onde a gente recebeu o Zé Tomás e o Diego, que são da Lastro. Nossa parceira. Nossa parceira. A Lastro é a empresa dona da Laís, que é a ferramenta hoje mais robusta de atendimento por inteligência artificial do mercado imobiliário. E o Zé destacou 3
ganhos rápidos, né, ao tu implementar. Eu implementei agora recentemente na minha empresa e realmente está acontecendo isso. Tu aumenta a conversão de leads, tu diminui uma equipe de pré-atendimento, imagina uma imobiliária com uma equipe gigantesca de pré-atendimento e tu entrega o conteúdo, as conversas mais prontas para o corretor começar a trabalhar, né, seja o corretor de locação, corretor de vendas, e também dá uma satisfação maior para o cliente, porque tu faz um atendimento, aquele primeiro atendimento em qualquer horário, sempre de uma forma, vamos dizer assim, coesa, parecida, porque quando tu bota várias pessoas atendendo, cada uma fala de um jeito, e realmente aumenta a conversão, né? Ela acaba, a IA cobre aquela lacuna fora do horário comercial, a imobiliária para de atender às 19 até às 8, 9 horas da manhã, o cliente ficava esperando. Hoje ela já interage, ela já conversa. E algumas imobiliárias, né? Eu sei que na tua tem, outras tem, tu consegue até conectar naquele certo momento direto com o corretor, né? Tem equipes que acabam ficando até mais tarde, às vezes até 10 horas da noite, tu conecta. E nesses minutos, nesses segundos, às vezes tu encaixa um negócio. Tu não deixou o cliente procurar outra concorrência. Enfim, são pontos importantes, eleva muito o padrão de qualidade, né, para todos os leads, não perde eficiência. A imobiliária consegue reduzir custos operacionais e aumentar a conversão. Esses são os pontos que o Zé trouxe ali de início e eu estou sentindo na pele, realmente funciona. Não é porque são nossos patrocinadores, é porque realmente funciona. Legal. Não, e outro assunto importante não foi do podcast, que ele foi posterior, mas a Lastro acabou de fazer uma rodada de investimento bastante interessante, assim, em termos de... E com uma empresa de relevância. Relevância. Isso quer dizer que não só o mercado imobiliário, mas também grandes fundos de investimento estão apostando... Enxergando valor neles. Enxergando valor neles, no negócio deles, na tese, enfim, parabéns aí pro Zé Tomás, pro Paladino e toda a equipe, e o Diego Bonastri, que é também nosso parceiro, que participou do nosso episódio. Ele trouxe um ponto importante aqui, que é a implantação da IA, ela exige dedicação e supervisão. Então, vamos pensar que a gente não está ligando um botão, uma ferramenta, um robô que vai sair automaticamente as coisas funcionando. Então, é fácil de implementar, ela é simples, mas ela exige da empresa uma dedicação. O resultado que tu vai ter a partir da implantação, ele vai ser melhor se tu tiver um acompanhamento. E esse acompanhamento, ele parte desde alinhamento do que pode ser, né, do que vai ser falado, da forma, tom de voz da empresa, um acompanhamento das conversas, né? Tu passou por isso também. Pô, vamos ver nessa conversa o que está acontecendo. É tratar a IA que está entrando ali, a Laís, como se fosse um colaborador da tua empresa. Ou seja, tu não... Ela tem um gestor, Exatamente. Ela tem que ter um gestor para cuidar dela. Tá cuidando dela, tá cuidando... Tu não vai largar nenhum colaborador, tu larga dentro da tua empresa e fecha a porta e acha que vai acontecer. Acompanha, supervisiona, olha, melhora, sugere, e isso traz mais resultado para a empresa. Eu concordo 100% com isso, e esse tipo de atividade ele potencializa o uso da inteligência artificial. Até eles falam que algumas operações tem que eles chamam de mãe da Laís, né? Uhum. Eu acho que, no caso, da operação do Fábio da Franciose, né? Uhum. Até também os nossos parceiros da Laís lançaram um podcast também. Acompanhe lá, o Fábio foi, acho que se não me engano, o primeiro convidado do podcast. Foi, né? acho que foi. Teve uma conversa bem bacana do Diego com o Fábio lá, aproveitem para ver. E essa história de ter a mãe da Laís é a supervisora da Laís, ou seja, quem acompanha as conversas, quem consegue monitorar se tem alguma coisa para ajustar, se tem repasses que poderiam ter sido feitos. Então, eu acho que é um acompanhamento como a gente faz com qualquer outro colaborador. Né? Tem que estar acompanhando ela e ensinando, né? Mas muito legal, muito legal. O Zé também trouxe sobre o futuro do corretor em parceria com a IA, né? Resumindo, o que ela vai fazer? Ela vai liberar o corretor das tarefas repetitivas e deixar ele cada vez mais focado no que realmente ele sabe fazer. Atender, ter empatia, estar junto do cliente, ouvir o cliente. Aquelas tarefas repetitivas, ela vai estar ali ao ladinho dele, resolvendo.
os problemas do dia a dia ou no atendimento, enfim, outras tarefas também administrativas que no futuro vão chegar, né? O corretor, o funcionário de locação, o time mundo, de relacionamento, né? Libera o tempo por foco no relacionamento humano, né? Isso. E não adianta, a empatia ela vai ser cada vez maior o diferencial competitivo, né? Ele falou bastante disso aí. Então a IA vem para somar e não ser inimigo de ninguém. E acaba, as pessoas às vezes perguntam, pô, vai tirar empregos de algumas pessoas. Pode ser que sim, mas dependendo do que essa pessoa faz hoje, ela pode se especializar e trabalhar em conjunto com a IA, ela pode ir para outro setor, né? Mas não adianta, as coisas evoluem e a IA está aí para estar ao lado, ajudando todos os tipos de empresa a crescer, né? A experiência no nosso lado com a implantação de inteligência artificial no pré-atendimento foi não reduzimos funcionário, mas a gente aumentou a conversão, melhoramos a qualidade do atendimento, a gente mudou o papel do pré-vendedor, no nosso caso. E tem casos onde existe a redução, porque a gente não tinha um time tão grande, mas em empresas existe a possibilidade de redução, mas a gente conseguiu aumentar o resultado. Eu acho que é isso que a gente sempre busca, né? E alguns pontos que foram trazidos: a IA garante atendimento 24/7, aumenta a conversão e eleva a satisfação do cliente, a fala do Zé Tomás. Laís deve ser tratada como uma colaboradora, precisa de onboarding e supervisão. Então, onboarding de inteligência artificial, isso existe, pessoal, não subestime, né? Não é uma máquina que a gente liga, a gente tem que fazer o processo de onboarding. A empatia e a confiança do corretor serão cada vez mais importantes, mais valiosas para o futuro, junto com o futuro do mercado, com a utilização da IA. Conversas com clientes geram dados estratégicos que orientam captação e marketing. Isso aqui é fundamental. Dados que são não estruturados, que a gente chama, que são conversas entre cliente e corretor, nesse caso entre a inteligência artificial e o cliente, eles geram insights fantásticos para a tomada de decisão, e a Laís ajuda muito, né, nesse processo. E um outro ponto que é menos é mais. O segredo não é ter mais leads, mas é qualificá-los melhor. Uma fala do Diego sensacional. E assim a gente finaliza o resumo do 13º episódio com Zé Tomás, Diego Bonastri e da Laís. E vamos para o 14º. Fala aí com quem a gente conversou aqui em Florianópolis, onde hoje nós estamos. E esse 14º episódio já foi gravado aqui em Florianópolis. Recebemos o Marcos Anselmo da Terracota Ventures. Eles são um fundo de investimento imobiliário, né? Tem outras questões que eu acho que até vale tu aprofundar um pouco mais depois sobre isso. E o Marcos comentou que nos últimos 5, 6 anos as startups estavam alavancadas por capital e testaram muitos modelos no setor, né? Muitas startups deram certo, outras não. E o mercado entra agora numa fase de convergência, né? Onde as empresas tradicionais passam a adotar esses modelos, as startups se consolidam, né? E o mais importante não é quem faz, por exemplo, a startup ou a empresa mais tradicional, mas sim a tese que guia esse negócio, né? Então, imobiliárias devem observar quais teses de mercado estão se consolidando. Parcerias entre startups e empresas tradicionais tendem a crescer, já estão crescendo, né? Tendem a crescer mais. E também ele comentou que o foco deve estar em modelos sustentáveis, não apenas em quem executa, né? Então, são questões que vêm para o mercado imobiliário, né? Ele falou sobre a questão dos mapas, né? Acho que vale a pena tu comentar um pouco sobre isso. É legal. Não, a Terracota Ventures, né? Que é um venture capital que tradicionalmente iniciou investindo em startups, investindo, né, no equity, né, com investimento dentro da startup em troca de participação societária, mas que ao longo do tempo, além desses investimentos que deram muito sucesso, tem muitas coisas, empresas legais nas quais eles investiram, eles começaram a criar captação de recursos e fundos que vão possibilitar não só startups, mas empresas do mercado imobiliário a oferecerem soluções financeiras no seu segmento, seja para financiamento ao cliente final, financiamento à obra. Então tem diversas opções, diversas formas de utilização do capital
dentro do mercado imobiliário, e a Terracota está ajudando nesse processo. Então é uma transformação que está acontecendo, é um amadurecimento do mercado de tecnologia dentro do mercado imobiliário. Não é exclusivo do mercado imobiliário, isso a gente vê em outros segmentos, é um processo também que aconteceu em outros mercados, em outros países com um mercado mais maduro, no caso dos Estados Unidos, e eles identificaram o que agora estão chamando de era das colisões, que é as startups, as real estate, né, empresas se ligando a outros ramos, como por exemplo o ramo da saúde, né, um ramo, então assim, pegar uma real estate que aluga, ele exemplificou, que faz aluguel de consultórios médicos, né? Então a gente tem o aluguel, tem o consultório médico, tem serviço prestado ali dentro, tem atendimento ao cliente, né? Como se o médico estivesse atendendo dentro do seu consultório. Então tem uma série de serviços ali. Por quê? Porque essa solução ela não veio só como uma plugada, como uma tecnologia no negócio, ela veio para transformar um setor. Sim, é real estate, por estarmos falando em locação, mas tem uma série de serviços agregados, assim como tem o real estate com agro, assim como tem diferentes modelos de negócios imobiliários conectados, né? Um deles que a gente falou foi a copropriedade urbana, né? Ou seja, um imóvel que existe copropriedade com foco em locação, estúdios pequenos, né? Com foco em locação, também com serviços agregados, ou seja, é um estúdio onde que é utilizado como moradia, como serviço, onde tem uma série de serviços adicionados àquela unidade e àquela locação. Então, assim, é uma união. E nós não estamos falando mais sobre tecnologia, nós estamos falando não só sobre tecnologia, mas sobre a tese que tem por trás daquele negócio, né? Então, cada vez mais aproximando esses mercados que antes eram de startups para o mercado mais tradicional, para o mercado real. Esse é o ponto importante de mudança. E sobre o mapa, a Terracota Ventures fazia o mapa das Construtex e PropTex desde 2017, 2025 foi o último mapa que eles fizeram, vale a pena ver, tá um material muito bacana. O mapa é sensacional. É sensacional. E ali eles explicam direitinho o porquê que é o último. Na verdade, estão passando por um processo de transformação em consequência da transformação que está ocorrendo no mercado de tecnológico e de startups dentro do mercado imobiliário. Vale a pena ver o episódio todo e acessar lá o mapa das Construtex 2025, muito interessante. E as 5 frases que melhor sintetizam o episódio, o mais importante não é quem faz a transformação, mas qual tese sustenta o modelo de negócio. O mercado imobiliário global é a maior classe de ativos do mundo, um mercado de capital não apenas de consumo. Acabou a era do mapa geral, agora o jogo é entender as tendências específicas e consolidadas. Comentou agora na era das colisões, né? Saúde, varejo, serviços, indústrias conectadas ao real estate, né? Que é uma tendência muito grande. E dados IA já reduzem 34% o custo de transação nos Estados Unidos, ampliando a liquidez de mercado. É um número grande. Sensacional. E os impactos disso, a gente conversou bastante, né? Se reduz o custo da transação, que impacto a gente tem no mercado real. E isso é fantástico. E aí finalizamos o 14º. Vamos agora para o 15º episódio. Foi um episódio muito legal. Foi ontem que a gente gravou. Ontem é um dia antes de hoje, né? do nosso resumo aqui. Exatamente. E gravamos com 2 pessoas sensacionais, foi um prazer recebê-los aqui. O Leandro Ibagi e a Manuela Ibagi, da Ibagi Imóveis de Florianópolis, onde estamos hoje. A Manuela eu já conhecia, mas o Leandro eu não conhecia pessoalmente, mas já tinha ouvido muito falar dele, da atuação dele, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente conversou nesse bate-papo, que é muito interessante, vale a pena olhar. Primeiro ponto que a gente trouxe aqui tá, acho que dos pontos chaves do negócio é o foco exclusivo na locação,
né? Ou seja, a Ibagi ela é focada em locação de imóveis. Ele conta um pouco da história, chegaram a ter 2 incursões na área de vendas, mas eles viram que o que estava no DNA da empresa era a locação de imóveis, e essa especialização traz para eles uma capacidade de crescimento, de gerar valor para os seus clientes, de identificação do cliente com o negócio deles. É sensacional, né? Ver o resultado da Ibagi, o crescimento da empresa, e essa especialização fez com que a empresa aprendesse o perfil e a metodologia de quem atua, né, na locação de imóveis, que ela é distinto de locação de vendas, né? E por isso eles mantêm o foco exclusivo em vendas, ou seja, é diferente operar foco exclusivo em locação. É diferente operar locação e vendas. A gente sabe, a gente tem os negócios, a gente já falou um pouco atrás das vantagens de ter a diversificação, mas com essas vantagens, né, de ter um mercado complementar, a gente traz uma série de desafios, e com uma especialização como eles fizeram, eles conseguem focar e crescer. E cresceram, né? Impressionante, né? A especialização traz eficiência e conhecimento de mercado. As empresas devem alinhar o seu modelo de negócio ao DNA original, que é o caso deles, a locação de imóveis. Contou um pouco da história, nasceu dentro de um escritório de advocacia do pai do Leandro. E foco em reduzir a dispersão fortalece resultados no longo prazo. A Ibagi completou 55 anos agora em setembro. Eles comentaram, e a gente perguntou, com 200 colaboradores, eu acho que é uma empresa grande, uma carteira de locação, uma das maiores do Brasil. Como fazer a comunicação clara funcionar em algo como diferencial que eles têm, né? Eles conseguem estar próximos do cliente. E aí a Manu destacou que no setor imobiliário o óbvio precisa ser dito, que o cliente às vezes muitas vezes ele não está entendendo, né? Então treinar a equipe para ela explicar os processos de forma simples e acessível. Nunca presumir que o cliente saiba como funciona aquilo. Tu tem que explicar para ele, porque realmente o cliente está de fora, né? E a comunicação transparente fortalece a confiança e reduz os conflitos. Então a Manu comentou que eles têm uma gestão compartilhada, ela e o Leandro, e eles estão muito próximos dos clientes para ajudar isso a ter uma empresa que... eles falaram também muito que a equipe gosta de estar lá, uma equipe que se mantém, e locação em si, que é só o nicho deles, é só locação. Tem momentos de locação, que a gente falou em diversos episódios aqui, que tem um momento mais turbulento da locação, né? Principalmente lá em desocupação, e eles, pelo tamanho da carteira deles, chega a ser impressionante, né? Eles conseguir ter essa proximidade com os clientes, porque não é um negócio pequeno, né? E, enfim, manter uma empresa aí 55 anos no mercado líder também tem que se destacar, né? É isso aí. E aí tem um ponto importante que eu acho que é grande parte do segredo aí da Ibagi, né? Que é a conexão que eles têm com a comunidade, né? Eles falaram da cultura manezinha, que é a cultura da cidade de Florianópolis, que a Manu explicou pra gente aqui que a Ibagi reforça a sua marca por meio de ações ligadas à cidade. Então, o exemplo que eles deu foi a corrida, né, da Ibagi, que teve agora nos 55 anos, eventos culturais, apoio a causas sociais. O Leandro falou sobre uma devolutiva de agradecimento da empresa para a comunidade, né, nessas causas sociais, e isso faz com que mostra para o cliente que a empresa faz parte dessa comunidade e que ela atua nesse desenvolvimento dessa comunidade. Sem dúvida, é uma forma de retribuir para a sociedade, e ela volta para a empresa através do reconhecimento de marca, do vínculo do cliente, o vínculo, não só o vínculo de negócio, mas o vínculo emocional do cliente com a marca e com a empresa, gera reputação positiva, né, e legitima essa marca dentro da comunidade, né? As imobiliárias, elas podem ser agentes de transformação social nas cidades onde eles atuam, e a gente vê isso bem claro no DNA da Ibagi. Foi sensacional a conversa,
esse ponto que foi trazido por eles. E algumas frases que a gente pegou do episódio. Nosso DNA é locação, insistindo em vendas foi um erro que nunca repetiremos. O Leandro comentou. As empresas falam por números, então acompanhamos 36 indicadores e focamos em 5 pilares estratégicos. Prestem atenção nisso. 36 indicadores e 5 pilares, uma empresa de 55 anos, moldada por pessoas e direcionada por dados, né? Tecnologia sem relacionamento não funciona, precisamos dos dois equilíbrios, por isso que eles também estão muito à frente disso, conversando com o cliente, ouvindo o cliente. O óbvio precisa ser dito, comunicação clara transforma a experiência do cliente. Quem não faz parte de uma rede de colaboração precisa criar a sua. Compartilhe dores e soluções, porque isso muda o jogo. Eles participam, né, da HAL, a gente participa de uma rede que é a BMI, a associação, então foi falado sobre isso, da importância que traz para as empresas que participam de algum tipo de rede, associação. Legal, fantástico. E assim a gente encerra o nosso 15º episódio, o resumo deles. Acompanhe o episódio na íntegra que vale a pena. E aí nós vamos para o resumo do nosso 16º e penúltimo episódio da nossa temporada. Este aqui que a gente está assistindo, está fazendo agora, é o último episódio. E esse episódio 16º foi com a Viviane Mondardo, da Duda Imóveis, imobiliária com início na cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Depois atuação forte aqui na região de Florianópolis e região, e que trouxe alguns pontos bastante interessantes. Um deles foi a integração entre locação e vendas. Ela explicou que 70% dos negócios de vendas foram realizadas em clientes internos de locação, que ela chama de clientes internos, né? Ou seja, clientes da carteira de locação, ou seja, quanto potencial de negócio tem dentro da nossa empresa, né? Desse relacionamento entre a imobiliária com o locador, com o locatário, e quanto de negócio isso pode trazer. E a mesma coisa, né? O contrário, né? Enquanto o negócio de vendas podem gerar negócio para locação, ela explicou que um dos pontos que fortaleceu isso foi a integração entre as equipes, mais do que só processos, as equipes estarem próximas, equipe de locação e equipe de vendas estarem no mesmo ambiente, se relacionando, entendendo, para que essa conexão ela acabe sendo natural, né? A pessoa, time de vendas entender o processo de locação ajuda a fazer essa indicação e a gerar negócio e vice-versa. Então, o quanto isso é importante, né? Uma carteira de locação é uma fonte de oportunidades para a área de vendas, né? Esse alinhamento de setores internos gera essa sinergia e aumenta, obviamente, a eficiência do negócio como um todo. E vendas recorrentes podem surgir, né, do relacionamento construído ao longo da locação. Então até ela exemplifica lá o corretor atendendo um cliente e daqui a pouco o cliente fala em alugar e já indica, ou vice-versa, ou falando na desocupação do imóvel, porque estou buscando imóvel para comprar, já repassa para o setor de vendas. Parece óbvio, mas na prática a gente sabe que nem sempre acontece, e a gente vê um exemplo bem claro na Duda Imóveis desse negócio, dessa sinergia acontecendo na prática. A Duda Imóveis está presente em 8 cidades e tem 10 agências em Santa Catarina. E aí a gente perguntou para a Vivi como fazer a cultura disso funcionar, como é que foi essa expansão, como estar em tantas cidades. Ela explicou que eles têm um núcleo de Criciúma, com algumas cidades no entorno, e o núcleo de Florianópolis, com algumas cidades no entorno. E ela falou que sempre o foco deles é na cultura organizacional e também proximidade com os clientes, né? Característica. Ela ainda comentou que ela gosta muito do atendimento, sabe que ela não consegue estar tanto, mas gosta de participar, né? Mas ela falou sobre a adequação também deste processo, né? Dessa expansão, as características do mercado que eles estão entrando, né? Sim, cada agência é adaptada ao perfil do local. Isso, né? Ela comentou. Mas todas seguem mesmos processos, mesmos valores, né? Tem que equilibrar assim, a robustez da equipe que eles têm no back office, né? E o atendimento próximo. Então, essas unidades acabam tendo a vantagem de fazer o atendimento do cliente lá no local. Ela falou que as agências menores permitem esse contato humano. E para eles é um grande diferencial competitivo. Né? Isso foi bastante falado. E a estrutura tecnológica, jurídica, dá segurança para escalar
essas unidades, que já são 10 nessas regiões de Santa Catarina. É isso aí. E a gente falou também sobre o livro da Vivi, foi chama o ABC da Locação, né? ABC da Locação. Nos deixou uma cópia autografada, muito gentil, e foi uma forma de compartilhar o conhecimento dela sobre o mercado imobiliário. Ela disse que começou isso para compartilhar para o time interno, mas hoje em dia... E o livro muito bem feito mesmo. Muito legal mesmo. E a conversa foi maravilhosa, a gente teve alguns pontos aqui. Quanto maior a tecnologia no processo, menor o conflito na locação. Ela exemplificou do caso da vistoria final, né? Antigamente aquela vistoria de prancheta e papel, né? Hoje em dia a gente traz tecnologia, traz informação, traz dados ali sobre a vistoria inicial para que diminua esse conflito da vistoria final. Não podemos nos basear apenas só em notícias. Precificação exigem dados concretos. Aqui eu achei sensacional a leitura dela, né? Pensa que a gente está numa cidade de Florianópolis que tem crescimento do valor de aluguel, tem notícias sobre valorização. Então, imagina se todos os proprietários vendo essas notícias querem valorizar o seu valor de aluguel com base naquela média. E a gente sabe que quando a gente fala em a cidade valorizou X%, nós estamos falando de uma média. Não estamos falando de todos os negócios, todos os imóveis, em todas as regiões, com todas as características. Ou seja, o dado, a informação do especialista, da imobiliária, do sistema que ele tira ali dentro, das transações feitas, são a maior forma de tu mostrar ao proprietário o valor adequado. Isso foi trazido pela Vive. 70% das nossas vendas vêm de clientes internos à locação, como a gente falou antes. Comentou antes dessa importância da sinergia das áreas. É isso aí. E ela falou dos 71% dos financiamentos em 2025 foram para jovens de 18 a 30 anos. Ela trouxe o dado, se não me engano, foi da MRV, né? Então, é aquilo que a gente também fala muito sobre as novas gerações, não querem comprar, mas imagina se a gente não tiver atendendo bem essa geração aí de 18 a 30 anos, jovens, muito mais jovens do que nós, né? Não tivermos... Bem mais jovem que tu. Nossa. Muito, né? Já passou meu tempo há horas, né? Então, essa geração comprando imóveis, fazendo financiamentos e o quanto elas são relevantes no mercado imobiliário e não podemos aí nos basear somente na ideia de que essa geração não quer comprar imóveis, que isso não é uma verdade absoluta e muito menos que vai representar a intenção de cada uma das pessoas dessa faixa etária. Que legal, chegamos então ao fim do 16º episódio e ao fim desse resumo, que é o nosso 17º episódio que a gente fez esse resumo aqui. Agradecer os nossos patrocinadores que mais uma vez estiveram ao nosso lado, a Loft, a Laís, Curoli e a ABMI, são grandes parceiros, acreditando aí no nosso projeto e dando embasamento para as pessoas virem conversar com nós, vendo as marcas, dizendo, pô, que legal, estão junto. E foi mais um grande aprendizado essa temporada toda, né? E agradecer ao meu parceiro aqui, meu co-host, Vicente Penter, meu grande amigo. E foi muito legal, mais uma temporada de muito aprendizado. É isso aí. Eu mereço meus agradecimentos, porque tem que te aguentar há muito tempo. Não é fácil. Não é fácil, é difícil, mas é um aprendizado. Olha, conversar com tanta gente legal, né, nessa temporada foi sensacional. Na primeira temporada a gente conversou com um número maior de pessoas das quais a gente já conhecia. Na segunda temporada a gente conheceu mais gente, aprofundou o conhecimento com pessoas que a gente não conhecia. A gente tem certeza que para a terceira temporada tem muito conteúdo bacana que a gente vai conseguir gerar. Está sendo um aprendizado muito legal para nós. Para você que é dono ou gestor de imobiliária, que ainda não segue, não compartilhou nosso conteúdo, compartilha com o seu time, com o seu parceiro, faz parte de uma associação, manda para o pessoal, porque o que a gente está fazendo aqui, ele tem o único objetivo de compartilhamento de conhecimento, de trazer insights, trazer visibilidade para pessoas que estão fazendo... tem trajetórias sensacionais e tem atividades sensacionais dentro do mercado imobiliário, dar visibilidade para essas pessoas, não que elas já não tenham, mas assim, mostrar para pessoas que ainda não conhecem quanta gente boa tem nesse mercado, e é isso que a gente está fazendo aí. Então... A gente quer devolver para o mercado também informação, né? O nosso objetivo aqui, e quando a gente fala que aprende, a gente aprendeu muito sobre o mercado,
mas aprendemos muito sobre esse mundo do podcast, né? Estamos agora na segunda temporada, evoluindo. Até fone de ouvido estamos usando já. Na última agora botamos um fone para fazer um teste, ver qual é que era. E agradecer também o tempo de cada um que veio aqui conversar com nós, né? A gente sabe que todos têm uma agenda atribulada, deixaram de estar lá tocando seus negócios para compartilhar com vocês aí, com nós e com a audiência. Então, como o Vicente falou, compartilha com a tua equipe, né? Curte, segue a gente lá, porque a gente está fazendo com bastante carinho, né? Para devolver para o mercado informação e conhecimento. É isso aí. Em breve, terceira temporada. Nos aguardem, vem muita coisa boa por aí. Valeu. Falou, abraço.